Alô, alô, produtores de arroz de toda a América Latina. Sejam muito bem-vindos à primeira live do Rice Moneymaker, a revolução da sustentabilidade na lavoura de arroz na América. É um grande prazer estar aqui juntamente com a Camille e com o Pedro, apresentando a primeira de uma série de lives focadas em resultados. Já vou pedir para a Camille e para o Pedro se apresentarem. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live do Rice Moneymaker. Eu sou a Camille, então, coordenadora do Rice Moneymaker, e convido vocês a acompanhar-nos nessa série de diferentes temas baseados em resultados de dados de lavoura que virão nas próximas semanas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación, profesor Camila. Yo soy Pedro Chávez, soy investigador de ISTA de Paraguay y actualmente colaborando en el equipo Field Crops como investigador también. Y ayudando un poco con la coordinación lo que es el Rice Moneymaker en las lagunas de Paraguay, en lotes de Paraguay, lotes de productores. Muito obrigado, Camille e Pedro. Me apresentando também, o meu nome é Alencar Zanon, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, integro a equipe Field Crops e também o Rice Moneymaker. Gostaria de pedir um favor agora para todo mundo que está se somando a essa grande live. Vocês estão vendo aí que tem uma setinha do lado, eu vou pedir para vocês compartilhar essa setinha com pessoas que tenham interesse ou em produzir arroz com sustentabilidade, ou principalmente uma novidade do Rice Moneymaker, comer arroz com sustentabilidade. Nós estamos aí lançando nessa safra o selo Safe Rice, ou seja, arroz seguro para você consumidor. A equipe Field Crops, os produtores do Rice Moneymaker, eles estão muito focados em colocar na gôndola do supermercado um arroz seguro, o Safe Rice. Então nós gostaríamos de pedir para vocês também colocar de onde vocês estão nos assistindo nesse momento. O Rice Moneymaker está presente em 4 países da América Latina e nós gostaríamos muito de pedir para todos vocês para dizer de onde vocês estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos então, Camille e Pedro, numa série, iniciando hoje o primeiro capítulo, onde a gente traz dados de lavoura desde 2021, com o que tem de melhor de ciência, processando esses dados e hoje traduzindo isso numa informação muito prática. E essa é a marca da equipe Field Crops. Aqui estão os livros de ecofisiologia de arroz, ecofisiologia de soja, ecofisiologia de milho. Estamos trabalhando também no livro de ecofisiologia de trigo e a terceira edição do livro de ecofisiologia de soja. Qual o objetivo? É analisar dados de lavoura, trazer isso para dentro da universidade. Os nossos alunos hoje da equipe Field Crops são pessoas totalmente capacitadas em trabalhar com o que tem de melhor de estatística a nível mundial e transformar esses dados em informações assim, que realmente são úteis para o produtor e para o consultor tomar decisão. E vou compartilhar com vocês também, como professor aqui da UFSM, da equipe Field Crops, as empresas que estão buscando jovens, realmente que mexem o doce. A equipe Field Crops é o lugar certo para vocês buscar essas pessoas para trabalhar. Muito bem. Então hoje à noite, começando a primeira live do Rice Moneymaker, né, Camille? Eu gostaria de pedir para ti nos apresentar um pouco o Rice Moneymaker, contar um pouco da nossa história, aonde nós estamos. É impressionante, esse campeonato ele não para de crescer ano após ano, nós estamos num rincão diferente, não só do Brasil, mas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Então eu gostaria que tu comentasse conosco, que ainda não temos todas as lavouras definidas, né? Estamos naquele ajuste final, mas novamente o Rice Moneymaker cresceu. Então eu gostaria que tu apresentasse um pouquinho para nós do Rice nesse ano. Aproveito também para pedir para todo mundo que está nos assistindo, se vocês tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre o que nós vamos apresentar nessa noite, é só mandar uma mensagem. Aproveito também, Camille, por favor, nos sigam nas redes sociais. Facebook,
Instagram, o X, o antigo Twitter, o LinkedIn, o YouTube, o TikTok. Acessem o nosso site. Hoje mesmo eu respondia para alguns produtores aonde que está o e-book do Rice Moneymaker. Está disponível na nossa página www.equipefieldcrops.com. Todas as nossas informações estão disponíveis lá. Da mesma forma, esse vídeo vai ficar gravado e vai estar no nosso canal do YouTube. Se você ainda não acessou o nosso canal do YouTube, há uma grande oportunidade. Nessa noite vocês podem ir lá dar uma olhadinha nos nossos vídeos. Muito bem, meu amigo. Agora sim, passo a palavra à senhora. Bom, professor, então o Rice Moneymaker ele já está na sua 4ª edição. Nós estamos nos principais países produtores de arroz da América Latina e este ano nós estamos com lavouras do extremo sul, lá em Santa Vitória do Palmar, até Boa Vista, em Roraima. Então, além de outros países, Argentina, Paraguai, estamos fazendo os ajustes finais para lavouras no Uruguai também e não encerramos ainda a definição das lavouras. Então, nós estamos agora com 37 lavouras e esse número ainda pode aumentar porque estamos fazendo o ajuste final. Outra novidade é a certificação, o selo Safe Rice do Rice Moneymaker. Então, nós vamos estar fazendo a certificação dessas lavouras que tiverem eficiência produtiva acima de 70%, porque esse arroz ele é amigo do ambiente. Ele é amigo da sociedade, esse arroz é produzido de maneira sustentável e nós precisamos reconhecer esse produtor, esse arroz, de alguma maneira. E vai ser através desse selo registrado pela Universidade Federal de Santa Maria. Convido vocês também a acessarem o nosso site, lá tem todas as nossas produções. Se vocês querem adquirir os livros de ecofisiologia, a série, acessem o nosso site, todos os e-books do Rice Moneymaker e do Soybean Moneymaker, Melhor Cultivar, estão todos disponíveis no nosso site. Muito bom, e eu acho que é muito legal a gente comentar, né, Camille? Porque assim, ó, nós enquanto equipe Field Crops, enquanto Rice Moneymaker, a gente trabalha atendendo demandas de produtores, consultores e empresas. E pensando no Safe Rice, Camille, de onde veio essa demanda? Sim, bom, a gente já vem há 3 anos trabalhando com isso, né? Uma metodologia séria, robusta, baseada em ciência, baseada em dados de lavoura, e os produtores começaram a nos pedir. Nós precisamos de alguma coisa que reconheça o nosso produto. Vocês estão aí com o Rice Moneymaker forte. O principal impulsionador é o produtor Lauro Ribeiro da Agropecuária Canoa Mirim, lá de Santa Vitória do Palmar. Então ele está muito forte com nós, dando esse pontapé inicial, mas veio de uma demanda realmente dos produtores já nesse caminho muito robusto que a gente já está trilhando, né? Muito bem, e é muito importante assim, todo mundo saber por que a equipe Field Crops trabalha com sustentabilidade? Porque realmente nós precisamos, pensando no futuro das próximas gerações, ter comidas saudáveis. E nesse sentido, tanto para o ser humano, nós estamos aí em tramitação com algumas agências de fomento do Japão. Notícia de hoje, Camille, que estão atentas aos indicadores do Rice Moneymaker, porque os indicadores que nós utilizamos no Rice Moneymaker são os indicadores que estão publicados nas revistas de mais alto nível, pensando em ciência, Nature, PNAS, ou seja, realmente tem a validação da ciência, que permite o consumidor acreditar. Na semana passada também, Camille, nós tivemos uma reunião com uma grande empresa de ração para cachorro, para gato, que também está interessado em colocar um selo onde garanta a saúde para os animaizinhos que a gente tem. Todo mundo tem um gatinho, tem um cachorrinho, eles têm que comer de forma saudável também. E nós estamos muito preocupados com isso. E a gente não trabalha com palavras, nós trabalhamos com indicadores, ou seja, realmente nós precisamos dar a segurança que o consumidor precisa para se alimentar ou para se alimentar o seu animal de estimação. Muito bem, né, Camila? Então vamos contar um pouco da história do Rice Moneymaker. Bom, e o Rice Moneymaker ele só é possível graças ao consórcio que nós criamos de instituições públicas, privadas, consultores. Então, aqui eu gostaria de agradecer realmente a Universidade Federal de Santa Maria, a Exalc, a UNER, nossa parceira lá em Entre Rios, na Argentina, e também as empresas que fazem possível através dos recursos, o apoio de recurso. BASF, Timac Agro,
Cultivar e Agronegócios, Tafirel, AgroSoil, AgroSuporte, AgroPrecision, Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Locus Precision R, CropSteam e o Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. Muito obrigada. Muito bem, Camille, uma questão muito importante e nós precisamos valorizar muito todas essas empresas que a Camille citou, que têm tecnologias, que estão realmente preocupadas com uma produção mais sustentável de arroz, e a gente sempre destaca e fica muito feliz. A Camille, ela é a consultora em sustentabilidade do Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. Eu sei que nos próximos dias tu vai estar viajando para Costa Rica, onde o FLAR desenvolve um trabalho também focado nessa produção de arroz mais sustentável. Então esse é um caminho sem volta, que nós precisamos nos adequar, mas novamente não com palavras e sim com indicadores. Então vamos lá, Camille, vamos contar essa história que é baseada em ciência e que tem passos muito firmes. Professor Alencar, qual o caminho da lucratividade da lavoura de arroz? Muito bem. Essa figura me emociona tanto que eu não consigo ficar sentado. Eu tenho que me levantar para apresentar essa figura. Realmente eu não tinha visto uma figura com essa robustez com base em dados de lavoura até então. Então nós temos aqui no eixo X produtividade das lavouras e no eixo Y lucratividade, ou seja, o quanto que o produtor ganha. Qual que é a mensagem que nós temos aqui? Primeiro, cada bolinha dessas representa uma lavoura. A cor representa bolinhas amarelas, safra 21-22. Bolinhas laranjas, safra 22-23. Bolinhas azuis, safra 23-24. Então é muito interessante. E assim, ó, como a gente comenta na sala de aula, nós temos que olhar o elefante. Qual que é o elefante dessa figura aqui? Quanto mais eu colho arroz, mais eu ganho, pensando no produtor. Então o caminho é muito sólido. Se eu quiser ganhar mais produzindo arroz, sim ou sim eu tenho que aumentar a minha produtividade. Muito bem. Então vamos pegar aqui, Camille, um produtor que colheu 10 mil quilos na safra 21-22 e 22-23. Bolinhas amarelas e laranjas. Esse produtor aqui ganhou 2. Se nós pegarmos a última safra, que foi a safra 23-24, onde o preço do arroz melhorou, com a mesma produtividade, o produtor ganhou 3. Então, ou seja, com a mesma produtividade, nós tivemos um aumento na lucratividade. Então, qual que é a mensagem que a gente passa aqui? Nós temos que comprar o insumo bem e temos que vender o arroz por um preço alto. Essa é a segunda mensagem. Mas qual que é a primeira? Quanto mais eu colho, mais eu ganho. Aí, Camille, eu cresci como filho de produtor, escutando do meu pai, que a gente tem que economizar. Que quanto mais a gente economiza, mais a gente ganha. Com dados de lavoura de 3 anos, a gente consegue ter a resposta para o produtor de arroz. Conta para nós essa resposta, Camille. Bom, aqui então a gente fez uma relação de lucro e de custo, para ver se realmente é verdade. Que não, vou investir pouco ali e tal para ganhar mais. Vamos ver então se é verdade. A gente não vê uma relação como essa. Então não existe relação entre custo e lucro. Por exemplo, se nós olhar aqui, ó, aqui nós temos o custo por hectare. Nós temos 2 lavouras aqui, onde estão essas setas, com o mesmo custo. Mas olhem a diferença no lucro. O que teve de diferente? Essa lavoura teve custos otimizados. O que significa isso? Ela investiu aonde deveria investir. Ela tinha um diagnóstico do fator que estava causando a lacuna e esse investimento foi focado. Então, aqui nós vemos a diferença. O que significa custos otimizados? Mesmo custo, lucros diferentes. Então, é na mesma safra. O preço do arroz era o mesmo. Então, é isso que nós queremos dizer com custos otimizados, ou seja, fazer um diagnóstico e ser certeiro aonde eu vou estar fazendo o meu investimento. Colher mais com custos otimizados. Essa é a mensagem que a equipe Rice Moneymaker gostaria que você, produtor, levasse para casa. Professor, conta para nós então um pouco da linha do tempo do Rice Moneymaker lá desde 2015, quando o senhor voltou dos Estados Unidos. Muito bem, Camille, realmente eu conto essa história com bastante saudosismo. Lá em 2015, quando a gente retornou para o Brasil,
algo me chamava muita atenção nos Estados Unidos, cara, muita atenção. Porque a ciência das universidades americanas, elas estavam focadas em olhar dado de lavoura de produtor. Por exemplo, lá existe, e foi no projeto que eu trabalhei, no Nebraska Soybean Board, ou seja, no cinturão de produtores de soja do estado de Nebraska. Na época eu era pesquisador do Instituto Rio Grandense do Arroz, e pensei, pá, espetacular, nós vamos agora também iniciar esse trabalho, que é feito nos Estados Unidos, hoje difundido em todo o mundo, impressionante. Recentemente visitando algumas lavouras na China de arroz, a gente via a pujança da Universidade Chinesa avaliando dado de lavoura de produtor, Pedro, e começamos esse trabalho então no Instituto Rio Grandense do Arroz em 2015, seguindo uma metodologia. Isso é muito importante, né, Camille? Por exemplo, semana passada nós conversávamos com franceses, hoje nós temos uma demanda de japoneses. Então quando a gente conversa com pessoas, pesquisadores, indústrias de outras partes do mundo, nós precisamos ter metodologias que são aplicadas em várias partes do mundo. Então nós começamos esse trabalho em 2015, aí olhando sempre muito a parte técnica, ou seja, olhando o que o produtor está fazendo do ponto de vista de manejo. Mas aí o produtor nos pedia, não, a gente faz agricultura para nós precisamos sustentar a nossa família. Então a gente também tem que olhar a parte de lucratividade. Aí, né, Camille, foi quando a senhorita chegou na equipe Field Crops, porque nós precisávamos aí de uma atenção muito maior, porque além de olhar a parte técnica, nós precisávamos também olhar o quanto que o produtor estava investindo na lavoura dele. Então nós começamos lá em 2021-22, iniciou na época o doutorado da Camille, e já passaram-se muitos anos, né, Camille? Já está acabando, como éramos jovens naquela época, mas realmente foi um trabalho muito interessante. Nós começamos com 14 lavouras, o rice foi crescendo, nós tivemos 22 lavouras na safra 22-23, depois na safra 23-24, 31 lavouras, e agora nós temos 37 lavouras nesse momento. E é tão interessante esse trabalho, mas tão interessante que hoje, pensando enquanto equipe Field Crops, nós somos uma das maiores equipes de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Mas não só aqui no coração do Rio Grande, a gente consegue também atrair pessoas de fora do Rio Grande, mas de fora do Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, no backstage, o Marcel, que vem lá da Venezuela, temos o João, que vem do Paraná, nós temos aqui a Vitória e a Laura, que vêm respectivamente de Espumoso e Pinhal Grande. Então nós temos uma série de alunos que vêm de fora. E além disso, não só alunos, mas pesquisadores de instituições renomadas, como o IPTA, Instituto Paraguaio de Tecnologia Agropecuária. E aí eu não vou nem apresentar, eu vou pedir para o Pedro contar um pouco para nós o que fez o senhor deixar a sua casa, deixar a sua família, o senhor que tem um filho pequeno, para vir aqui e morar no coração do Rio Grande durante 4 anos. O que te motivou? E hoje o senhor, entre todas as suas atividades, também coordenando o Rice Money Maker no Paraguai. Me conta, Pedro, conta para mim, e principalmente para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, o que move uma pessoa a sair e deixar o seu país para vir com outro país e se aventurar? Bom, muito obrigado, professor, por falar, misturar um pouco o português, né? Como o senhor mostrou acá, o proyecto Giga, cuando llegó a Brasil, básicamente fue quien trajo, ¿no? Es aquí. Y así como trajo a Brasil, formó parte del equipo que fue a Paraguay. Y ahí nos conocimos para la determinación de brechas o lacunas en soya, millo y trigo. Y en ese intercambio de experiencias y datos, y ver cómo esos datos son generados a campo, y mudando un poco, cambiando, como sería en español, ¿no? Esa mentalidad de hacer experimentos y más ir al campo del productor y ver qué realmente está aconteciendo, porque las interacciones que tiene el productor en su lote, en su campo, es diferente a lo que uno observa en parcelas pequeñas, ¿no? Entonces fueron esas las cosas que me llamaron la atención
y iniciamos ese proceso de venir acá en Río Grande do Sul a la Universidad Federal de Santa María y trabajar en ese proyecto. Y además de eso, me tocó ver cómo productores de arroz de Paraguay estaban ya participando de Rice Moneymaker en Paraguay el año pasado, justo antes de que yo venga para acá, y ver realmente lo interesante que es cómo se generan esos datos y cómo realmente eso puede ser aplicado, o sea, la aplicación de la ecofisiología en los lotes de productor y además darle ese enfoque más económico y sustentable, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de sustentabilidad, pero ¿en base a qué, no? Y acá con este trabajo que yo estoy viendo, se miden, ¿verdad? Estamos determinando y dándole valores a cada indicador. Entonces, parece muy interesante poder difundir eso. Entonces, fueron varios motivos que me trajeron aquí y hoy iniciando el doctorado nesse año. Excelente, Pedro. Realmente é muito importante, gostaria de reforçar isso que o Pedro comenta. A sustentabilidade ela não vem com palavras, a sustentabilidade ela vem com indicadores. E não indicadores que a gente inventa, não são indicadores que têm a chancela da ciência. Então a gente agradece muito, Pedro, por tu ter vindo. Realmente hoje a equipe Field Crops ela consegue abarcar a estudantes, pesquisadores como o senhor, de diferentes nacionalidades em toda a América Latina, e também exportamos muitos estudantes. Nesse momento nós temos 6 estudantes dos Estados Unidos, 4 na Universidade de Nebraska, 1 na Universidade do Kansas e 1 na Universidade da Georgia. Então nós estamos lá também para aprender como analisar dados de lavoura e como trabalhar com sustentabilidade de uma forma muito sólida. Muito bem, Ana Jair. Então, voltamos, entendemos o porquê que nós estamos aqui nesse momento e agora vamos seguir trabalhando, então, e entendendo. Já que a gente fala tanto de indicador, conta para nós quais são os indicadores que a gente utiliza, Camille, e o porquê que nós escolhemos esses indicadores. Bom, nós estudando, então, baseado em ciência, né? Isso aqui foi a minha tese de doutorado, então eu estudei muito realmente o que a gente pode utilizar para medir os indicadores, o que é sustentabilidade baseado nos artigos. Então, a sustentabilidade, normalmente a gente vê, enfim, nas mídias, de uma maneira mais geral, que a sustentabilidade mais abordada é ambiental. Sim, é a mais abordada, é a mais falada, mas a sustentabilidade não é feita só do pilar ambiental. A sustentabilidade é feita do pilar econômico, o produtor ele só vai produzir se isso for rentável para ele. O social é outro pilar da sustentabilidade. Então, esses 3 pilares é o que nós utilizamos para medir a sustentabilidade. Dentro do econômico, o que nós utilizamos? Quais são os indicadores do pilar econômico? Eficiência produtiva. Quanto do 100% esse produtor conseguiu alcançar na sua lavoura? Retorno ao investimento, relacionado ao ganho, à lucratividade que esse produtor está tendo. Ambiental. Intensidade na emissão de CO2, intensidade na emissão de metano. Então, os gases de efeito estufa são uma tecla muito forte em cima da lavoura de arroz e a gente está quantificando realmente isso. Balanço de nutriente, fósforo e potássio, no sentido de que nós sabemos que não é sustentável a longo prazo nós termos o esgotamento desses nutrientes no solo, então nós estamos fazendo um diagnóstico, vendo como está esse balanço, coeficiente de impacto ambiental de fitossanitários e também a diversidade de atividades agrícolas, rotação, pecuária, quantas atividades esse produtor está fazendo, ele tem só monocultivo, isso não é sustentável, então também a gente está olhando isso. Social, sucessão familiar, como que esse produtor está fazendo aquisição de conhecimento, aprendendo, giras técnicas. Esse produtor ele é adepto à pesquisa, ele quer melhorar, ele quer aprender, quer inovar. Geração de empregos, inclusão de gênero, a representatividade da mulher dentro das lavouras, dentro das propriedades, seja na lavoura, no campo, seja no setor administrativo. E a
participação desses produtores em grupo de produtores, associação, projetos da comunidade. Então, esses são os indicadores do pilar social e nós consideramos todos os indicadores para chegar ao índice final de sustentabilidade. E a partir disso, nós vamos estar dando o selo de sustentabilidade para as lavouras do Rice Moneymaker, o Safe Rice. Muito bem, Camille, nós já gostaríamos de relembrar a todos que estão nos assistindo. Se caso vocês perderam algum pedacinho da live, não se preocupem, as lives vão ficar gravadas no nosso canal do YouTube da equipe Field Crops. Da mesma forma, na semana que vem, né, Camille, a gente estará aqui novamente, na segunda-feira, com os grandes campeões do Rice Moneymaker. Então nós vamos escutar também um pouquinho o produtor, porque a gente sabe que o produtor gosta de conversar com o produtor. Então na próxima segunda-feira, por favor, já bloqueiem a agenda de vocês para a gente estar conversando com o produtor campeão do Rice Moneymaker. Maravilha, Camille. Conta para nós agora como que funciona para participar e qual que é o desenvolvimento do Rice Moneymaker. Isso é algo bem importante. Ao invés de nós só contar lá no final a história de quem produziu mais, não. A equipe Field Crops gosta de contar todo o processo. Nós somos totalmente transparentes e realmente queremos e contamos a história do processo, ou seja, parte por parte, como foi construído os resultados. Nesse sentido, Camille, conta para nós como que funciona o Rice Moneymaker. Bom, então nós temos o período de inscrições, né? Produtores com perfil diferente, inovadores, que acreditam em pesquisa, que querem melhorar suas eficiências produtivas, que querem avançar no sentido de produzir de maneira sustentável, produtores que se importam com o sustentável. Então, esse produtor ele é diferente. Depois, nós temos a Operação Bandeira. Então, nesse momento, nós vamos até a lavoura com o produtor, fazer a coleta da folha bandeira. Nesse momento, a gente também leva algum tipo de informação para o produtor. A ideia não é simplesmente ir na lavoura e coletar uma folha. Nós queremos levar algum tipo de informação para o produtor. Esse aqui é um folder que eu compartilho com vocês do ano passado. Então aqui a gente tem informações de demanda, exportação de nutrientes, eficiência produtiva. Então cada produtor ganhou um desse aqui o ano passado. Alguns produtores a gente consegue fazer um mini dia de campo, reúne produtores, passa informação, olha a lavoura, produtores tiram dúvidas, contribuem também com suas experiências. Então esse realmente, a Operação Bandeira, é levantar a bandeira da sustentabilidade. Então nesse momento a gente quer ter essa troca com o produtor. Muito bem, e vendo essa foto não poderia ser diferente, mandamos um abraço lá para o Paraguai, para Coronel Bogado, para o nosso grande amigo Héctor Ramírez, uma grande referência quando a gente pensa em arroz no Paraguai, ajudou a construir a história do arroz no Paraguai, faz parte desse grande time. Vendo a foto aí dele com uma planta de arroz, isso simboliza muito. A gente manda um abraço lá para o Dr. Héctor Ramírez. Bom, e aí como que a gente calcula os indicadores? Com as informações de manejo que o produtor nos passa. Então, cada produtor que participa do Rice Moneymaker, ele tira um tempo, ele nos fornece ali, através do caderno de manejos, ali, tudo que ele fez naquela área. A qualidade das informações é muito importante para a gente conseguir calcular os indicadores de maneira correta e verdadeira. Também depois nós fazemos a auditoria da colheita, o produtor nos avisa, olha, eu vou colher amanhã, vou colher daqui a 2 dias. Nós vamos até a lavoura, acompanhamos a colheita, medimos a área, pesamos o caminhão, tudo de maneira bem transparente, junto ao produtor. Depois nós já temos todos os dados, recompilamos todos os dados, e aí sim vem realmente a parte de análise, data science, big data. Os nossos colegas que estão nos Estados Unidos, quando regressarem, vão compartilhar com nós essas análises, né? O que eles estão aprendendo de novo lá, que é a crista da ciência, da análise de dados, eles vão estar trazendo para nos ajudar a melhorar ainda mais as nossas análises no Rice Moneymaker. E depois nós temos a entrega de resultados e a certificação. Então, esse realmente é um dia de trocas de experiências. Os produtores todos são convidados, é um dia de entregar os troféus, o produtor fica feliz, eles conversam. Como nós temos
lavouras e produtores de muitos lugares, são sistemas de produção muito diferentes. Então, realmente, fazer esse encontro do produtor lá de Tocantins com o produtor aqui de Uruguaiana, com um sistema completamente diferente, esse também é um dos grandes objetivos do Rice Money Maker. Fazer com que produtores muito diferentes troquem e compartilhem neste dia. Essa foto aqui, Camille, realmente é marcante. Eu sei que está pequeno para vocês aí, mas essa foto é numa estância no Uruguai. E já mando um saludo pro Santiago, um produtor, exílio produtor, referência em sustentabilidade. E toda essa moçada que está aí, é impressionante reunir produtores de 4 países com distâncias quilométricas em prol de um mesmo objetivo. Colocar na mesa de você, consumidor, de você, consumidora, um arroz sustentável, que realmente tenha a garantia e que dê a segurança para o consumidor comer um arroz tranquilo, um arroz eco-friendly, algo realmente amigo do meio ambiente. E essa é a nossa grande missão aqui, produzir mais, com o produtor ganhando dinheiro, mas principalmente com sustentabilidade. E nessa linha, e essa figura aqui também, ela representa um próximo passo dentro da agricultura. O quilo por hectare é e sempre continuará sendo importante. Mas para a gente falar em sustentabilidade, nós precisamos ser eficientes. E para determinar a eficiência, sim ou sim, nós precisamos saber o potencial de produtividade. Exemplo, uma lavoura na Lagoa da Confusão, no Tocantins, isso é Cerrado Brasileiro, e uma lavoura no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, pertinho da Argentina e do Uruguai. Ambas as lavouras produziram 8 toneladas por hectare. 8 toneladas por hectare, 8 toneladas por hectare. A gente pode dizer qual que é mais eficiente, olhando esses valores? Não, a gente não pode. O porquê que a gente não pode? Porque é o mesmo número. E mais do que isso, para a gente saber qual que é o mais eficiente, sim ou sim nós precisamos determinar o potencial produtivo. Ou seja, o máximo que dá para colher uma lavoura, com o tipo de solo, com a cultivar que o produtor escolheu, na época que ele plantou e com o ambiente que teve ao longo do ciclo de desenvolvimento. A equipe Field Crops lidera esse trabalho em diferentes países da América Latina, estimando o potencial de produtividade com as melhores ferramentas que tem disponível hoje no mundo, novamente, falando em ciência dura. Aqui nós observamos, então, o potencial de produtividade de cada uma dessas lavouras. Lagoa da Confusão, mais próximo da linha do Equador, chega a menos luz, chega a menos radiação solar, tem um potencial de produtividade de 10 toneladas por hectare. Enquanto que em Uruguaiana, o comprimento do dia é maior, chega a mais luz. O potencial produtivo foi de 15 toneladas por hectare. Na prática, o que representa isso? Esse produtor teve uma eficiência de 53%, ou seja, 8 de 15. Então ele colheu 53% do máximo que ele poderia colher. Quanto que ele perdeu? 47%. O produtor da Lagoa da Confusão, e já aproveito para mandar um abraço para toda a moçada da Lagoa da Confusão. Realmente essa moçada é diferenciada. Seu Sereta, seu Seolim, toda a turma da Cultivar que mexe no doce lá. Abração para vocês. E o que nós vemos aqui? Ó? Esses produtores são muito eficientes. Olhem só, eles produziram 8 toneladas, mas o máximo que eles poderiam ter produzido era 10. Então, 8 de 10, isso significa uma eficiência produtiva de 80%. Bah, espetacular. E espetacular. Quanto que eles estão perdendo? 20%. Então, além de nós ver como que cada produtor está, a gente consegue ver qual que é o caminho para a sustentabilidade. Então, a gente começa a entender aonde tem a maior oportunidade e a menor oportunidade. Então, Camille, esse é um dos principais indicadores que baliza o Rice Money Maker. Sim, isso aí, professor. Bom, e também, né, uma vez a gente definiu a lacuna, ou seja, uma lacuna de 47% nós fizemos de Uruguaiana, nós temos a lacuna. Mas o que causou essa lacuna? Quais foram os fatores de manejo que não me permitiram chegar ao 80% ou ao 100% do meu potencial? Nós precisamos fazer o diagnóstico quais são os fatores em cada lavoura. Cada lavoura vai ter os seus fatores. E aqui, nós utilizando dados do Rice Money Maker, nós analisamos que, bom, vamos identificar o problema. Nas lavouras do Rice Money Maker, ou seja, lavouras de alta eficiência produtiva, ordem dos fatores, nutrição,
nitrogênio e fósforo, é quem está ponteando aí nos fatores que estão causando a lacuna. Data de semeadura, nutrição de novo, potássio. Então, nutrição tá forte. Densidade de semeadura, manejo pré-semeadura, entrada de água, fungicida e calcário. Então, pensando assim, né, o nitrogênio seria o câncer da lavoura. Câncer da lavoura. O fósforo já é uma gripe, né? Pensando em ordem de importância, primeiro nós precisamos olhar o câncer, depois nós olhamos a gripe, depois nós olhamos a espinha na cara. Então, esse é a ordem dos fatores de lavouras de alta eficiência, que são as lavouras do Rice Moneymaker. Muito bem, Ana Camille. Só que, o que acontece? Cada lavoura é uma lavoura diferente. A Camille apresentou para nós um resumo de todas as lavouras. Mas aqui eu apresento para vocês uma lavoura. Porque a gente tem que tratar a lavoura com a especificidade que ela precisa. Ou seja, cada lavoura é uma lavoura diferente. Então vamos pegar essa lavoura aqui. Nós nem colocamos o nome só para apresentar como é que a gente faz. O máximo que ela poderia ter produzido foi 13.588 quilos. Então, o tipo de solo, com a cultivar e com o ambiente que teve, isso foi a quantidade máxima que o produtor poderia ter chegado. Muito bem. Quanto que ele perdeu por radiação e temperatura? Nada. Espetacular. Quanto que perdeu por atraso da entrada da água? Ah, já perdeu um pouquinho aqui, ó. Quanto que perdeu por população? Nada. Semeou como manda o figurino. Opa. Quanto que perdeu por nutrição? A maior perda de todas. Então, fazendo uma associação com a Camille, aqui estaria o câncer, aqui estaria a gripe e aqui estaria a espinha no rosto. Qual que é esse aqui? Fungicida. Então, para a gente ganhar dinheiro para ser sustentável, nós precisamos fazer diagnóstico, ou seja, saber qual é o fator que mais limita a produtividade para a partir daí fazer a intervenção. Então, nessa lavoura, o mais importante foi nutrição, depois foi a entrada da água e por último foi fungicida. E os outros fatores estavam como manda o figurino. Então é isso que o Rice Moneymaker faz. Um grande diagnóstico de lavoura, com base em dados da lavoura e o que tem de melhor de ciência a nível mundial. Isso aí, professor. E agora, se me permite, eu gostaria de agradecer mais uma vez as instituições que realmente permitem nós fazer esse tipo de trabalho e principalmente gerar um impacto. Eu lembro lá no Paraguai, né, quando nós chegamos no evento da Tafirel, a quantidade de produtores que tinha lá, centenas de produtores participando do evento. E é isso que a gente quer, é olhar quais são os problemas reais de toda a América Latina, levantar dado, fazer diagnóstico, utilizar o que tem de melhor de ciência e depois devolver esses dados para os produtores. E não só devolver dados, devolver recursos humanos com alta capacidade. Como professor de uma universidade pública, é nossa missão formar recursos humanos conectados com a vida real. E eu digo para vocês assim, com certeza absoluta, o profissional que você forma na equipe Field Crops é altamente capacitado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de comunicação. E aqui, isso é possível porque nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, nós temos a Exalc em São Paulo, nós temos a UNERA, a Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina, onde a gente tem um grupo de pesquisadores focados realmente em atender demandas de produtores. E também tem as empresas sérias, que têm as melhores tecnologias disponíveis hoje no mercado para arroz, que realmente estão juntas com o Rice Moneymaker porque acreditam. E além de entregar uma tecnologia que funciona, elas realmente querem que o arroz produzido na América seja mais sustentável. Então, o nosso muito obrigado à BASF, a Timac, a Cultivar e Agronegócios, a Tafirel, a AgroSoil, a AgroSuporte, a AgroPrecision, a Associação dos Arrozeiros do Alegrete, a Locus Precision AG Agriculture, a Cropstein e ao Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. O nosso muito obrigado. Muito bem, encerrando então a primeira live, o caminho para a lucratividade na lavoura de arroz, é a primeira. Então eu gostaria de fazer um convite, né, Gabriel? Na semana que vem nós estaremos nessa mesma hora aqui na Universidade Federal de Santa Maria, tarde da noite, e essa é a prova que essa moçada que está aqui na linha de frente ou no backstage está acostumada com o trabalho da vida real, trabalho duro. Então aqui a gente não trabalha como funcionário público, nós trabalhamos muito mais, são 14, 15 horas de trabalho todos os dias, focados em atender demandas de produtores. E nesse sentido, Camille, na semana que vem, às 20 horas, no Facebook,
no Instagram, no TikTok. Com quem nós estaremos fazendo a live? Nós vamos estar com os campeões do Rice Moneymaker e eles vão estar contando um pouco para nós das perspectivas, das experiências, do ponto de vista de serem sustentáveis. Vão estar compartilhando alguns segredos aí com nós e esperamos todos vocês na semana que vem. Muito bem, dona Camille. E agora eu gostaria de pedir, já que nós temos anfitriões que vêm de fora, pedir pro Pedro se despedir de todos e desejar uma excelente noite. Mas não em espanhol. Eu peço para ti desejar uma excelente noite a todos que nos assistiram, aos que vão nos assistir, porque esses vídeos vão ficar gravados em Guarani. Muy bien, profesor. También después dejar por ahí dentro. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, uma ótima noite e nos encontramos na semana que vem. Um forte abraço. Vocês vão salvar, Luiz.